Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha, primeira coisa aí que eu gostaria de dizer é um muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado aí o que eu posto, né? Os assuntos que eu procuro abordar com vocês a respeito da Tornado, né? E aquelas modificações que eu fiz na minha moto e tal. Cara, tá acontecendo, o pessoal parece estar gostando, as visualizações só estão aumentando. E eu quero agradecer mais aqueles ainda que já se inscreveram no canal. Para vocês, muito obrigado, agradeço mesmo. Eu não sou nenhum profissional da área, eu sou um simples observador, mas uma pessoa que gosta muito do quesito moto, tá? E da trilha em especial. Então, olha, para você que já está me acompanhando, está gostando dos meus vídeos aí, acompanha, pode meter o dedo no like aí, não vou achar ruim, eu acho legal. E muito obrigado a vocês aí que estão prestigiando a gente aí, tá? Então vamos lá. Bom, em 2004 eu adquiri uma Tornado seminova. Eu não gostava de Tornado não, eu estava andando na época de DR-350, Suzuki DR-350. Mas era uma moto que na época já não tinha peças, né? E a dificuldade com a moto era muito grande, balancinho comia, pistão ia embora rapidinho. Então a Suzuki também nunca deu uma assistência muito boa para o consumidor final aqui no Brasil, né? A Suzuki sempre trabalhou com um produto defasado, você precisava de uma peça, tinha que importar a peça através deles, eles metiam a faca e cada vez... A moto era excelente, a DR-350 era excelente, mas quebrou, você quebra junto, né? Então, de tanto o pessoal encher o saco, eu adquiri uma Tornado para mim e preparei essa Tornado. Na época eu busquei o que tinha de melhor, né, para preparar. E eu fui achar uma empresa em Santa Catarina chamada Romac. Essa empresa ainda existe, é ativa. E o que eu tenho para dizer que da época que aconteceu, o que eu fiz, né? E como é que está essa moto até hoje? Apesar de não estar mais comigo, eu vendi essa moto, né? Aquelas contingências do destino, onde você fica apertado uma hora, você precisa vender e tal, e depois parei, fiquei sem moto, voltei, depois com outras motos e tal. Bom, na época, a Romac estava começando a divulgar alguns comandos e preparação, né, de motor com cilindro e tal, era uma receita muito boa. E eu cheguei até eles, né, e fui comprar com eles. Na época eles estavam lançando o comando para Tornado. Isso aqui é um comando de Tornado, tá, gente? Novinho, zero, que foi tirado de uma moto lá em 2004. Tá vendo? Tá aqui comigo até hoje, guardado nos meus negócios. Então, na época, a Romac havia lançado esse comando roletado. Mas por que roletado? Porque aqui, onde vocês podem ver, né? Aqui e aqui onde o comando, os comandos são dois, eles são montados no mancal ali, né, no cabeçote ali para cima. Só que a Tornado, ela não tem rolamento dos comandos, tá? Ela roda em cima de um mancal, tá? Com uma certa folga, onde a lubrificação ela é forçada a formar uma película de lubrificante quando ela está em giro, para que haja a flutuação e tenha uma lubrificação aqui, né? Mas ela não tem, o comando de Tornado não tem rolamento. Então, na época, a Romac lançou esse comando e ela rolamentava esse comando internamente com rolamento de agulha. Eles desmontavam esse comando e montavam ele com rolamento de agulha. Um trabalho magnífico, muito bem feito, perfeito. Cara, isso dava uma melhoria no giro da moto, que era uma loucura, tá? Eu, na época, optei também por um levante mínimo, né, para forçar menos e tal. E eu coloquei um comando 285 também, tá? De levante. E esse comando, cara, ele é indestrutível. O que eu posso dizer nisso? Não tem como acabar. Ao passo que o original, dependendo de quem mexe, do desgaste, ele vai ficando cada vez mais manco ali dentro dos mancais, né? Ele vai dando folga e com o tempo acaba, aí você tem um trabalho danado,
muita gente recorre para adaptações, bota tipo um casquilho ali e tal, mas não fica bom. Então, essa preparação que eu fiz na época, eu fiz uma preparação completa. Então, eu comprei com eles os comandos roletados, rolamentados, como dizem alguns. Comprei um cilindro, tá? Forjado, e comprei o pistão, né? Então, o kit completo com esse pistão na época. O pistão Apple, tá? Um pistão importado, um pistão americano, que é muito conhecido aí pelos preparadores de carro, né? Mas que esse aqui já era próprio para a moto, na época da CRF 250, com 79,95 milímetros de largura. Ele dava, né, a potência explícita dele, salvo engano, a 285 também, tá? Cara, e é um pistão forjado de altíssima qualidade, assim como os Weissach também eram, mas eu optei por isso aqui. O que eu posso te dizer em termos de preparação do que consegui na época? Na época foi uma maravilha, a moto ficou espetacular. Além do que também eu adquiri a biela, uma biela forjada que eles faziam, loucura. Se você comparasse uma biela com a outra, ela era muito mais robusta, muito mais encorpada, maior que o original, tá? Então evitava aqueles problemas, por exemplo, de empenamento, aquela coisa toda. O que eu posso dizer? Essa moto eu rodei com ela há muito tempo, preparei ela todinha, ela tinha suspensão invertida, capeta a moto era muito boa. E eu vendi essa moto, acabou que eu vendi. Acreditem ou não, essa moto roda até hoje com um grande amigo meu chamado Luciano Zen, e ele não desfaz da moto por dinheiro nenhum. Ele já reformou a moto, o visual dela, mas a moto até hoje possui a mesma biela, a moto possui até hoje os mesmos comandos, tá? A única coisa que foi alterada nela até hoje foram os anéis, né, que foram trocados, mas o motor ainda é zero, cara. Então, na época eu passei para ele o que ele devia fazer, questão do óleo, manutenção e tal, e essa moto roda até hoje. Veja bem, 2004, nós estamos em 2022, essa moto roda até hoje, e a moto é muito boa, cara. Até hoje ela roda. Então, são observações aí que a gente gosta de fazer, né, com relação à preparação. Na época foi caríssimo, muito caro mesmo. Mas olha, se a gente for diluir nesses anos todos o benefício que esse kit, na época que essa empresa Romac fez para mim, foi loucura. Eu fui o primeiro em Minas Gerais a ter os comandos rolamentados da Romac, tá? E depois foi popularizando. Salvo engano, eu peguei até um dos primeiros comandos que era um protótipo ainda. Eles mandaram para mim, me venderam, tal, com preço bom. Mas é indestrutível. Eles fabricam isso até hoje. Os kits Romac existem até hoje, são caros, muito caros, mas são muito bons, tá certo? Então, isso aí eu tiro o chapéu para esses caras, porque eles trabalham com extrema qualidade. O que eu queria dizer para vocês, eu abordei isso no vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores, a questão do comando. Hoje eu não utilizo mais comando com levante modificado, comando preparado que eles falam, né? Comando com petição na minha moto. Por quê? Porque eu não tenho necessidade de ter uma moto que ande mais, né? Que seja que desenvolva mais na final. Eu acho que o comando ele sempre privilegia a alta, tá? E poucas vezes a baixa. Eu noto que a minha necessidade é moto com baixa, com torque, e o comando original da moto, da Tornado, ele se presta a esse serviço com competência, tá? Então eu não utilizo o comando justamente por causa disso. Eu não tenho pretensão nenhuma de competir, de sair por aí andando a 200 por hora, mesmo porque, como eu disse, né, na trilha você não tem essa necessidade aí de acelerar a 200 por hora, né? Mas eu não indico, assim, para o meu uso, eu não indico os comandos, que você tem uma perda significativa na baixa, tá? E para mim a baixa é essencial. Eu gosto de botar, se eu tiver subir um morro muito difícil, eu vou botar uma primeirinha e vou com torque, vou chegar lá em cima do mesmo jeito, tá certo? Mas é o que eu te falo, é uma questão de gosto, é uma questão de apreciação, uma questão de saber o que é melhor para você. E eu senti com o tempo que
A minha tocada não necessitava de um comando mais bravo. E quando você coloca um comando, tem outro problema também. Se você está numa pegação, você queima mais embreagem, né? Porque o comando está preparado para estar com a moto andando numa velocidade maior. E numa pegação onde você tem que usar mais a baixa, você acaba queimando mais a embreagem. Tá? Então, isso é uma opinião minha, né? Espero aí que vocês entendam, mas muito importante abordar esse assunto, porque para alguns pode ser o bom e para outros pode ser o ruim. No meu caso, o comando bravo ele é prejudicial.